Essa disposição é muito importante, né, de refletirmos e entendermos a relação da nossa vida. E a gente vai falar agora sobre responsabilidade, porque dentro da nossa campanha permanente pela vida contra o aborto, a gente acredita que o sentido de responsabilidade é muito importante e não é algo vivido ou de responsabilidade apenas da mulher que está ali gestante, mas de toda a família, né, do pai da criança, dos entes queridos dos dois lados, que devem abrigar essa mulher para que os desafios que são tão grandes e as transformações que passam pelas questões hormonais, mas envolvem também questões emocionais, psicológicas, espirituais, que isso possa se encontrar num momento de equilíbrio para que essa mulher consiga ter força para vencer aí os desafios e trazer, né, a oportunidade desse espírito vir à Terra. Nós vamos conversar sobre este assunto, sobre a responsabilidade dos pais diante da gestação, diante da formação de uma família. Nós estamos recebendo a Rosângela Correia, psicóloga, aqui pra gente, conversar conosco. Bom dia, Letícia. Bom dia, Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Queria começar falando sobre essa questão emocional, né? Estar grávida é mais do que um processo biológico, envolve aí uma série de fatores que não são relacionados apenas à mudança hormonal, né? Existem expectativas, receios, inseguranças, questões que precisam ser observadas também nesse período da gestação, não tem? Sim. Letícia, as questões hormonais, principalmente nos primeiros 3 meses, onde os hormônios femininos estão em grande evidência, acabam acentuando as questões psicológicas, porque os hormônios femininos aumentam a ansiedade, aumentam os medos. Aí, junto os hormônios, o organismo começa a engordar. E começam todas as inseguranças, o medo que vai acontecer com essa criança, o medo que vai acontecer com essa família, se essa criança vai nascer saudável ou não, se o pai às vezes vai aceitar essa gravidez. Então, assim, tem várias questões. Uma das questões também é que, assim, gravidez sempre envolve momentos felizes, pelo menos em teoria. E às vezes a mulher grávida está com os hormônios tão em evidência, tão atribulados, que às vezes elas não estão tão felizes assim. Existe uma questão de expectativa e de realidade que nem sempre são iguais, né? A gente consegue equacionar essa questão. Com certeza. Depende se essa gravidez foi planejada. No caso de adolescente, raramente é planejado, sim, né? Acontece. Então, tem todos os episódios de se a família vai aceitar. Tem o pai da criança, tem a família do pai da criança, tem todo um estigma social, às vezes na escola, na sociedade. Vai continuar estudando, né? Falando sobre essa questão de gravidez na adolescência, né? Os pais, e aí, né, eu falo não só dos pais da menina grávida, né, mas do menino que também está grávido, né, porque ela não fez esse filho sozinha. Qual que é a importância deles darem um suporte, né, de buscarem, antes de julgar, acolher esses adolescentes, inclusive do ponto de vista emocional e psicológico? Bom, é de máxima importância que os pais deem apoio a esses adolescentes. Claro, os pais vão ficar bravos, decepcionados, inseguros também. E tem que falar sobre isso, inclusive. Tem que falar sobre isso, porque todas as questões devem ser faladas. Sim. As inseguranças tanto dos adolescentes como dos pais dos adolescentes. Mas os pais precisam dar apoio. Claro. Afinal de contas, tá vindo um bebê inocente que só precisa de amor. E não tem culpa do que aconteceu. Tem que criar ali toda uma estrutura adequada, né, para que esses jovens consigam lidar com essa gravidez e com essa criança que vai precisar ser criada, né, vai precisar ter ali um suporte familiar importante. Isso é uma questão. Eu acho que quando eu falo assim sobre essa questão de falar abertamente, porque também não dá para fingir que não aconteceu alguma coisa errada ali, né? Que não teve um comportamento que é um comportamento de risco. Porque a gravidez, ela é uma possibilidade do sexo inseguro, né? A gente fala e a gente acompanha os dados que mostram o número de adolescentes e de jovens que contraem doenças sexualmente transmissíveis por conta de um comportamento inadequado com relação à própria sexualidade. Então,
não pode fingir que está tudo bem, né? Ah, aconteceu, eba, mas é preciso abrigar e acolher essa jovem e esse jovem para dar todo esse suporte, né? Sim, com certeza. Os adolescentes são muito super-heróis. Eles acham que nada vai acontecer de errado com eles. E não conseguem mensurar a gravidade disso. Como você mesmo ressaltou, o índice das DSTs e até DSTs que não se ouvia mais falar, Sim. como a sífilis, voltou com força total. Principalmente entre os jovens e adolescentes bem novinhos, de 12, 13 anos. Então, assim, a gravidez é somente uma das consequências do sexo não seguro. Por isso, falar sobre responsabilidade, né, e cuidado não somente, né, da mecânica, isso é uma abordagem que aqui a Boa Vontade TV procura sempre falar quando trata desse assunto, né? Há muito mais, né, fatores envolvidos do que apenas, né, se vai utilizar ou não o preservativo, né? Há tantas consequências que envolvem, isso sem falar, por exemplo, dos impactos emocionais de um relacionamento feito, né, de forma irresponsável, às vezes sem se considerar o sentimento. A gente fala sempre sobre essa temática aqui no programa. Mas, muitas vezes, mesmo quando a gravidez ela é planejada, ao estar grávida, a mulher se sente insegura. Né? Às vezes há uma mudança, assim, eu fico pensando, a questão do profissional, né? Será que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Não vou ter que abrir mão da minha carreira e tudo mais. Né? Há essa questão dessa responsabilidade maior, né, na mulher, porque é ela que, enfim, né, carrega a criança. Como não se sentir abandonada, né? Ou como encontrar um caminho para lidar com esse momento e aproveitar esse momento que muitas vezes é tão aguardado, né? Acho que o melhor caminho, Letícia, seria conversar a respeito. Se isso for muito agravado, se a mulher está se sentindo muito insegura, muito ansiosa, até procurar um profissional, nem que for para este período de gravidez ou pós-gravidez, que ela consiga expressar o que ela está falando. Socialmente, a gente precisa entender isso também, que às vezes nem sempre a gravidez vai ser lidada com tanta euforia, para que a gente também não lide com essa mulher como se ela fosse um monstro, ou fosse alguém que não está entendendo, né, a importância desse momento. Essa mulher consegue superar mais facilmente isso, se ela é acolhida nesse sentido? Sim, com certeza. A família, a sociedade tem que entender que a gravidez depende muito do que está sendo planejado para ela. Às vezes a mulher é pega de surpresa, ou mesmo planejada, pensa sobre, vou voltar a trabalhar, o meu marido vai continuar me desejando. E ela precisa desse tempo para se adaptar. Para se adaptar. Né? Principalmente, às vezes o corpo começa a engordar, será que eu vou engordar muito, vou engordar pouco? Meus seios vão ficar muito grandes, vão ficar deformados, vou ficar com estrias na barriga. Mulher acaba tendo um pouco dessas preocupações, e principalmente uma preocupação se aquele bebezinho que vai nascer saudável, o que vai acontecer com ele, qual é o futuro dele. A mãe acaba criando várias expectativas. O pai também, mas a mãe, por carregar, acaba criando grandes expectativas a respeito de ter um filho. Esse pai participativo, né? Um pai que está presente não só no pré-natal, né, mas em toda essa construção, né, a chegada dessa criança, torna esse momento mais fácil para essa mulher também? Sim, com certeza. Tem vários estudos, Letícia, que afirmam e que comprovam que o bebê sente tudo dentro da barriga. Então, às vezes, tem pais que põem música, conversa, passa a mão na barriga. E todo esse carinho faz muita diferença na vida dessa criança no futuro. E se o pai participar disso, ele com certeza já vai conhecer a voz do pai, o carinho do pai, não só da mãe. Você mencionou esses estudos, isso quer dizer que uma mulher que não esteja no seu melhor estado emocional, psicológico, também, de certa forma, impacta esse bebê. Sim. Se esse bebê tiver uma mãe que não queria esse bebê, ou às vezes uma família que tenha brigas e desavenças, ou com o marido, o namorado, ou os pais, esse bebê vai sentir.
Isso o que vai acarretar? Vai ficar no inconsciente desse bebê. Se ele for muito, muito rejeitado, isso mais para frente vai aparecer de alguma maneira. Vai ser às vezes uma criança insegura, às vezes que tem muito medo de ser deixada para trás, Sim. de ser largada, porque ele já foi rejeitado quando era bebê. Perfeito. E, gente, esse resultado, né, e são tantos os estudos que têm provado a existência da vida já no útero, né, que a gente percebe por que é necessário falarmos dessa preservação da existência humana, né? Porque existe toda uma complexidade, há um ser humano ali que precisa ser cuidado e que precisa de atenção. A gente vai continuar conversando sobre este assunto. Queria agradecer, Rosângela, a sua presença aqui, esclarecendo as nossas dúvidas sobre este tema. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada, Letícia. E a gente permanece sempre nessa campanha pela vida contra o aborto. Nessa consciência de que sim, né, a mulher, ela tem, né, todo esse direito de viver a própria vida, assim como esse bebê também tem o direito à sua própria existência. O pré-natal, a gente mencionou aqui, é uma ferramenta muito importante de desenvolvimento, e Irmão Paiva fala isso nessa série Pela Vida contra o Aborto, que nós acompanharemos daqui a pouquinho.